Ok, rapaziada, bom dia, boa tarde, vamos lá, retomando, né, a nossa aula, as nossas informações muito importantes, ou seja, informações, né, que nós precisamos guardá-las, né, que nós precisamos estar atentos, pois utilizaremos eternamente essas informações. Beleza, pessoal? Então, depois de nós termos visto, né, potência teórica, potência de atrito, potência indicada, potência efetiva e potência útil, certo? Nós chegamos, né, ao momento de passarmos para rendimento, perfeito? Então, observar o quanto nós conseguimos transformar em trabalho, né, o combustível, né, utilizado na combustão, ou seja, o produto aí da nossa combustão, né, quanto que nós realmente conseguimos transformar em trabalho. Perfeito? Então, pessoal, esta quantidade de combustível que nós empregamos, né, ela vai resultar numa combustão de 100%. E nós teremos, então, transformando em trabalho útil, né, nós teremos aí cerca de 35%. Parte desta energia, ela será perdida no arrefecimento. Uma parte também nos gases de descarga. Uma parte no atrito, né? E uma parte por radiação direta. Então, aí é a ideia que nós temos, né, voltada para o nosso balanço térmico. Então, a gente viu que da quantidade total de combustível, né, então, nós utilizaremos apenas 35% para o trabalho útil, né? Então, pessoal, olha aqui, ó. Então, aqui está, né, 100% de combustível. Apenas esta quantidade será transformada em trabalho útil. Apenas esta quantidade, né, equivalente aí, em média, 35%. Por quê? A gente vai depender do combustível. Se for gasolina, na casa de 30%. Se for diesel, na casa de 40 e pouquinho. Então, desta razão, a gente botou a média ali de 35, beleza? Então, é isso aí. Dessa quantidade, a gente utilizou apenas 35% como trabalho útil. Ok, rapaziada? Então, aí agora, depois desta explicação, nós vamos observar a questão do rendimento, certo? Então, primeiro nós vamos partir para o rendimento térmico. Tem a ver com a combustão. Se tem a ver com a combustão, tem a ver com o combustível. Se tem a ver com o combustível, tem a ver, né, com a potência teórica, tem a ver com os parâmetros envolvidos na qualidade do combustível, perfeito? Então, o nosso combustível, a gente viu que, nós vimos que nós precisamos das suas características tais como poder calorífico, né, densidade, né, e quanto que o motor
efetivamente está consumindo para que possamos traduzir, transformar em potência teórica. E aí a gente tem o combustível, tem a combustão, e esse combustível, essa combustão, aonde que ela queima? No cabeçote. E no cabeçote qual é a potência? Potência indicada. Então vai ser a relação do que nós estamos observando pela expansão dos gases, pela quantidade de energia que o combustível fornece. Ou seja, o rendimento térmico ele tem a ver com a potência indicada sobre a potência teórica. Perfeito? Então, o que é a potência indicada? É a energia absorvida pelos êmbolos. Então, nós falamos que no êmbolo a gente observa a expansão dos gases. Perfeito? A potência teórica é o potencial energético do combustível, chamado de potência absorvida, né? Então, potência teórica tem a ver com a quantidade de energia que o combustível fornece. A quantidade de energia, ela pode ser dada em quilocal por quilograma, né? Ou quilojoule, tá? Quilojoule. Porque quilocal por quilograma é o poder calorífico. A quantidade de energia que o combustível fornece é quilocal por hora. Quilocal por hora pode ser também dado em quilojoule. Entendido? Perfeito? Sem problema? Tranquilo? Então, não esqueçam desses detalhes, tá? Poder calorífico, quilocal por quilograma. Quantidade de energia, né? Quilocal por hora ou quilojoule. Entendeu? Tranquilo, rapaziada? Então vamos lá. O rendimento térmico, né, é a relação entre a energia recebida pelos êmbolos e o potencial energético do combustível. Representa o percentual de energia térmica que está sendo convertida em energia mecânica nos pistões. Tá? O rendimento termomecânico representa o percentual de energia térmica que está sendo convertido em energia mecânica no volante. Então, galera, o que a gente está falando? O que a gente está dizendo? Nós vimos anteriormente que a função de uma máquina térmica era transformar a energia química do combustível em energia térmica. Então a gente está vendo aí a relação entre esta energia térmica e esta energia química. Então, energia térmica e energia química. Então a gente não disse que uma máquina térmica tem como função transformar, ou como objetivo, transformar a energia química do combustível em energia térmica. Energia térmica em energia mecânica. E energia mecânica em energia cinética ou elétrica. E aqui a gente está vendo, né, o rendimento térmico. Então, a relação entre a energia térmica sobre a energia química. Então, no cabeçote, no laboratório, potência indicada sobre potência teórica. Perfeito? E aí a gente chega ao rendimento térmico. Então, o rendimento do ciclo teórico é igual à energia utilizada
pela energia fornecida. Essa relação a gente sabe que sempre será inferior a 1. No ciclo real ou ciclo prático, né? Então a gente pegou o ciclo real ou prático, que a gente já fez o cálculo, já percebeu lá as suas diferenças. Nós fizemos até uma comparação entre o ciclo teórico e o ciclo prático e vimos as diferenças. Agora nós estamos falando do ciclo real, né, que é o ciclo prático. Então, neste ciclo, o rendimento raramente ultrapassa a 30%. Então, a gente está sempre nessa faixa aqui de 30%. Para motores de ignição, né, por faísca, que são os motores a gasolina. Para os motores diesel, ele já vem um pouco mais, seria 0,45. Perfeito? Então, a gente observa aqui que o atrito, então a gente usou 30% apenas. O atrito dos pinhões, do rolamento, né? O movimento da árvore de cames, da bomba de injeção e dos órgãos anexos, ou seja, de todos os equipamentos mecânicos, todas as peças em movimento relativo, empresta ao motor uma parte da energia recolhida sobre o pistão. Então, a gente vai, para movimentar essas peças, você vai precisar de parte dessa energia que vem da potência indicada. Avalia-se que em 15%, ou seja, a gente perde cerca de 15% para movimentar, né, estas peças. Consequentemente, o rendimento mecânico, né, chega aí a 0,85. Ou seja, tu tem 100%, perdeu 15%, ficou com 0,85. Então, tu ficou com 85% de rendimento. O produto do rendimento térmico e do rendimento mecânico dá o rendimento total. Isso aí, então, é para a gente ter uma ideia do rendimento total da máquina. Então, nós temos 1 litro de combustível, nós temos uma quantidade de combustível, quanto que nós vamos utilizar efetivamente para transformar em trabalho. Então, partindo dessa análise, a gente observa que para os motores a gasolina, cerca de 25%. E para os motores diesel, 38%. Por isso que nós demos a média lá no balanço térmico de 35%. Entendido, pessoal? Então, é essa a ideia, para que a gente conheça os meandros, né? Agora, galera, a gente saiu do rendimento térmico e a gente vem para o rendimento mecânico. Rendimento mecânico é a relação entre a energia recebida pelos êmbolos. Então, agora é a energia térmica, né? Energia térmica. É a relação entre a energia recebida pelos êmbolos e é disponível à saída do eixo de manivelas. Em outras palavras, é a relação entre a potência efetiva e a potência indicada. Ou seja, você tem o cabeçote, você tem o eixo. Você vai entregar esta energia ao eixo. Acontece que, nesse caminho, parte dessa energia se perde. Se perde como? Fazendo o quê? Nós vimos ali anteriormente, que é a questão da potência de atrito, que é a questão dos mecanismos. Certo? Então, o nosso rendimento mecânico, ele será dado pela potência efetiva no eixo sobre a potência indicada. Ou seja, quanto que nós realmente conseguimos ali no final da linha e quanto que nós entramos no início da linha. Então, no início da linha é a energia, é a potência indicada.
no final da linha é a potência efetiva. Então, a gente vai perceber quanto foi que nós realmente perdemos. Perfeito? Entendido? Então, potência indicada é a energia absorvida pelos êmbolos, né? E a potência efetiva é a energia útil na saída do eixo de manivelas. Tá certo? Rendimento total. Então, rendimento total da nossa máquina. Ou seja, quanto nós tínhamos lá no laboratório e quanto que nós temos agora no eixo. Ou seja, lá no laboratório eu peguei todo o meu combustível e queimei. E observei qual foi a quantidade de energia que ele me forneceu. Agora eu venho aqui para o eixo, que é o trabalho efetivo, e vejo quanto realmente eu utilizei desse total. Resumindo, eu pego aqui a minha potência efetiva e divido pela minha potência teórica, ou seja, a energia útil na saída do eixo de manivelas sobre o potencial energético do combustível, tá? E o potencial energético é a potência teórica, que aqui está. Perfeito? Então, é sempre uma relação. E a gente sabe que isso nunca será superior a 1. Se você, nos seus cálculos, encontrar valores acima de 1, tenha a certeza que está errado. Tenha a certeza que a sua resposta estará errada. Perfeito, galera? Então a gente sabe que quando falarmos em rendimento, estamos falando em percentual. Estamos falando em uma unidade adimensional. Então aqui nós temos um valor, então é adimensional, tá? Nós temos que cortar as potências, né, no caso, então tem que ser CV com CV. Se nós tivermos uma potência dada em unidades diferentes, teremos que igualar estas unidades, porque se tivermos CV por quilowatt, tá, não vai dar certo. Então temos que passar CV para CV, quilowatt para CV. E aí teremos CV por CV, vamos cortar o CV, teremos uma resposta adimensional. Perfeito? E aí teremos um valor satisfatório. Consequentemente, ele terá que ser menor do que 1. Perfeito? Entendido? Então, rendimento total é isso. Rendimento térmico ou termomecânico. Então, no caso anterior, nós calculamos o rendimento térmico em função da potência. Então, a gente viu que o rendimento térmico nos cálculos anteriores era a potência indicada sobre a potência teórica. E agora a gente chegou aqui novamente com o cálculo de rendimento térmico. Entretanto, agora nós faremos o cálculo do rendimento térmico em função do combustível. Correto? Em função do combustível. Em função do consumo. Então nós vamos observar aqui que rendimento é a relação entre a potência produzida, né, e a potência calorífica entregue, ou seja, é a eficiência de transformação de calor em trabalho para um ciclo. A gente tem então que a potência, o rendimento térmico é a potência produzida pela potência calorífica. E aí a gente, como vai trabalhar agora com a qualidade do combustível, nós vamos observar aqui
Por definição, um HP é igual a 2.545 BTU. Né? Então a gente vai trabalhar com o equivalente térmico. A potência calorífica do combustível é dada em quilocal por quilograma ou em BTU por grama, tá? Ou unidades semelhantes, sempre em quantidade de calor em relação à massa. Chamando-se o poder calorífico de Q, né, em BTU, e o consumo específico do combustível em B, ou seja, grama por HP hora. Tem-se calor recebido igual a BQ, né, que é o consumo específico, a quantidade de combustível, né? Então, a massa, quando a gente fala em consumo específico, não é a massa por hora, ou seja, tantos quilos por hora, ou tantos litros por hora. Esse é o consumo simples. Aqui é o consumo específico. A massa pela potência, né? E o tempo. Ou seja, então, quanto eu gasto para desenvolver uma determinada potência? HP hora. Entendeu, galera? Então, nesse caso, né, o meu rendimento térmico vai ser em relação da quantidade de energia do combustível, né, e a potência, o consumo específico. Então, tá aqui, tá? O poder calorífico do combustível, tá? Pelo consumo específico. Sabendo-se, então, que o cavalo hora, você pegar o cavalo hora, né? Um cavalo é 75 kgf por minuto, ou seja, 1 minuto, 60 segundos. Né? Então, se você pegar 1 hora, né? 1 hora tem 60 minutos. Então, 60 minutos, 60 segundos. Se nós multiplicarmos esse valor, o nosso cavalo hora será de 270 mil quilogramos. Correto? Porque é a massa necessária para deslocar em 1 metro. Tá? Então, trabalho, né, é uma caloria. Então, uma caloria produz uma caloria produzida, né, então, igual a 425 quilogramos. Na equivalência térmica do cavalo hora será então, né? Opa, vamos lá. Opa. Então, nós temos que na unidade de trabalho, né, nós temos ali que teremos 427 kg, correto? Quilograma-força por metro. Uma caloria equivale a esse valor aqui. Essa equivalência térmica entre o cavalo hora e a caloria, tá? Então, eu divido 270 por 427, vou ter 632 calorias. Então, 632 calorias. Então, o meu rendimento térmico é a potência calórica sobre o consumo específico. Então, é outra forma, é outra maneira de calcularmos. Né? Então, aqui a gente tem, nesse consumo específico, nós temos a potência, né? E aqui tem o poder calorífico do combustível. E aqui a quantidade de energia, né? Aqui o equivalente, ou seja, o cavalo hora, né, que uma caloria é capaz de produzir. Então a gente tem aí, né, 632, número de quilograma de combustível pelo poder calorífico. Quilograma de combustível, então, quilocal, né, é quilograma por caloria hora.
o poder calorífico, caloria por quilograma. E a nossa caloria, né, que a gente vai cortar este com este, correto? Tá? Cortar quilograma com quilograma, caloria com caloria, né? E aqui, como é quilograma 632 por hora, né? Então a gente vai cortar hora por hora, vou multiplicar com a unidade adimensional. Perfeito? Show, galera? Então a gente tem aí o nosso rendimento térmico de um motor pode ser determinado conhecendo o consumo específico do combustível, né? O poder calorífico do combustível por ele utilizado. Assim basta aplicar a fórmula abaixo, que a gente viu na unidade anterior. Show? A gente aqui abre uma palhinha, né? Abre um momento para mostrar que a potência calculada num gerador, tá? Calculada num gerador, tá? Ela pode ser em função do que o gerador está nos fornecendo, tá? Então a gente tem aí, tá aqui, ó, os MCAs de bordo não dispõem de um mecanismo apropriado para a obtenção do diagrama, cuja área é calculada para obter a PMI. Então, mas nós temos dispositivo que vai mostrar que ele está nos fornecendo uma quantidade de energia. Então, quando você tem um gerador, quando você tem um motor e tem um gerador acoplado, você quer saber quanto que ele está te fornecendo. Então, você precisa saber da sua voltagem. Consequentemente, você precisa saber da amperagem, né? Porque isso passa através de dutos. Então, existe uma determinada resistência. Existe, então, ali uma amperagem. A gente sabe que quem vê, ri, né? Então, voltagem é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Não é isso? Mas aqui nós vamos pegar os dados no quadro da praça de máquinas. Nós temos então a raiz de 3, né? Que é uma fórmula, então vai ser 1,73 multiplicado pelo cosseno de φ, multiplicado pela voltagem e a amperagem, dividido aqui pelo rendimento, que multiplicado por 733. Tá? Ou, isso em CV. Em watts, nós temos a mesma coisa, tá? O rendimento multiplicado por 1000. E aí a gente chega ao valor. Né? Então, todavia, conhecendo-se o rendimento do gerador, a potência efetiva dos MCAs, né, pode ser calculada a partir de dados obtidos no instrumento de medição existente no quadro elétrico principal. Como a corrente é alternada, as fórmulas para obtenção em CV e em kW são essas fórmulas aqui. Perfeito, galera? Vamos lá. Então agora a gente vai deixar alguns exercícios para vocês irem se divertindo. Então, alguns exercícios, né? A gente coloca aqui calcular o rendimento. E aí você não é só pegar a fórmula, é procurar entender, procurar interpretar o problema. Ok, rapaziada? É isso que eu quero. Nesse caso, a gente já deixou pronto, mas cabe a vocês interpretar, não é copiar, interpretar, entender o que está sendo dito, né? E o que nós estamos vendo, perfeito? Então, calcular o rendimento total de um motor, tá? Só que a gente observa aqui que a gente, né, nós não temos, no caso, tá? Nós não temos parâmetros. E os parâmetros que nós temos são as unidades, são a qualidade, são as características do combustível, né, e o consumo. Então, o meu motor consome
esta quantidade de combustível, tá? E esse combustível tem esse poder calorífico, e aí a gente pode calcular este percentual, este rendimento, tá? Tem um outro exercício aqui também, para vocês se divertirem, né? O que a gente pede aqui? A gente dá o exercício e pede para vocês calcularem a potência indicada, o consumo específico, o rendimento térmico, o rendimento mecânico. Se vocês observarem bem esse exercício, ele vai abranger toda a matéria, tudo que foi visto até agora. Esse exercício, ele, né, vai nos mostrar que nós precisamos conhecer tudo que nós falamos até o momento para que consigamos resolvê-lo. Perfeito? Então tá aí, resolveremos em sala, né, num próximo momento. Então tá aí o nosso problema. Esse problema ele é repetido, mas tá aí dentro de uma análise para vocês também poderem analisar, né? E a gente tem aí mostrando aí como é que a gente chegou aos valores, né? O problema está lá atrás e a gente tem aqui os valores, certo? Então, temos aqui outro problema. Então, aqui se você observar, você vai se divertindo aqui o tempo todo, né, com os problemas aqui. Procurem fazer, procurem, né, exercitar, pois se nós não exercitarmos, vai ficar difícil resolvermos os problemas que surgirão doravante. Perfeito, rapaziada? Então, tá aí uma série de problemas, alguns resolvidos, outros não, para que vocês, né, possam se divertirem. Né? Então, vamos nos divertir e vamos partir para o abraço. Né? Efeito da velocidade. Né? Então, o efeito nas altas velocidades começa a haver dificuldade. Então, o nosso motor está funcionando nas altas velocidades, há dificuldade de enchimento do cilindro, devido ao aumento das perdas de carga e a inércia da massa de ar, fazendo cair o rendimento volumétrico. Então, nós vamos observar mais à frente por que um rendimento volumétrico cai, por que um rendimento volumétrico aumenta, por que um rendimento térmico cai, ok? Então, a gente vai observar isso em função do nosso turbo compressor, tá? E aí a gente tem agora, né, fechando, né? Então, no caso dos motores diesel, tem a finalidade de elevar a pressão do ar, o nosso turbocharger, né? Elevar a pressão de ar no coletor de admissão acima da pressão atmosférica, fazendo com que no mesmo volume seja possível depositar mais massa de ar. Ou seja, isso aí é a finalidade do turbo compressor. Consequentemente, possibilitar que maior quantidade de combustível seja injetada, resultando em mais potência para o motor. Ou seja, a importância do turbocharger está neste parágrafo, está nesta informação. Tá? Aumentar a quantidade de ar, aumentar a pressão. Esse ar vai passar por um resfriador, onde será aumentado a massa, aumentado a densidade, consequentemente poderemos queimar mais combustível, consequentemente teremos uma potência maior. Daí a gente pode dizer que o turbo compressor, ele tem como fator primordial elevar a potência do motor. Perfeito? E aí são dados, né, que nós já vimos anteriormente. Perfeito, rapaziada? Então, fica aqui aquele abraço e o encerramento deste tópico, né? Então, potência e rendimento nós fechamos, certo? E aqui eu me despeço dos senhores, tá? Então, a gente não pode esquecer potência teórica, potência indicada,
potência de atrito, potência efetiva, potência útil. Rendimento térmico, rendimento mecânico, rendimento total. Abro um parênteses para explicar para os senhores. Podemos calcular o rendimento térmico indicado ou o rendimento térmico efetivo. Quando eu quero calcular o rendimento térmico indicado, eu vou fazer em relação à potência teórica. Quando eu quero o rendimento térmico efetivo em relação à potência efetiva. Perfeito? Então, isso vai variar. Então, quando você observar um problema, qual é a sua solicitação? Eu quero o rendimento térmico efetivo. Eu quero o rendimento térmico indicado. Ok, rapaziada? Tranquilidade total? Agora sim, agora eu me despeço para valer. Grande abraço, um beijo no coração e voltamos na próxima aula. Fui, galera!